Chegamos ao capítulo 4. Que bênção, estamos avançando bem. Barulho na rua. Então, vamos lá. Então, o capítulo 4 tem como título Intromissão, Interferência e Prescrição do Dever Alheio. Isso soa tanto como legalismo, mas nós vamos entender. Esse livro, para mim, não sei se vocês já receberam, já compraram e receberam, mas esse livro aqui, ele é uma preciosidade. Uma preciosidade para nos abrir os olhos para muitas coisas, não na vida alheia, na nossa vida, não é? Eu vou convidar os meus irmãos a nós elevarmos uma oração. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos de todo o coração a oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de honrarmos o Senhor por meio de verdades tão maravilhosas que o Senhor orientou o nosso irmão Jim Homberger a nos apresentar nesta obra. Obrigado pela editora Lembra-te que publicou e assim podemos ter acesso a um material tão precioso e tão importante para a nossa caminhada com o Senhor. Abençoa-nos, Pai. Dirige-nos, Senhor. Cuida da nossa mente para que para que o nosso pensamento não se desvie e possamos realmente entender como o Senhor quer tudo que será apresentado aqui. Te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Então, intromissão, interferência e prescrição do dever alheio. Então, meus queridos, nós iniciamos com o verso que está em Provérbios, capítulo 20, verso 3, que diz assim: é uma honra para o homem deixar de contendas, mas todo tolo se intromete. Olha só essa mensagem para nós. Quem se intromete? É o sábio? É o tolo. Então, nós, lendo o que o Senhor Deus nos apresenta, já sabemos que nós não podemos nos encaixar nesta categoria, né? Então, vamos lá. Você gostaria de eliminar 2/3 dos problemas em suas amizades, igrejas e instituições? Claro que sim. Todos nós gostaríamos, não é mesmo? Há uma declaração encontrada em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 466, que afirma: 2/3 de todas as provações da igreja surgem desta fonte. A autora está falando de fofoca. Mas minha experiência me diz que nós, como povo, não entendemos muito bem o que é fofoca. Eu amo o estilo do irmão de Homberger. Então, ele está dizendo isso, então vamos entender, né? O que é fofoca? Então, vamos lá. Quando a gente fala no título, olha aqui o título do livro: Intromissão, Interferência e Prescrição do Dever Alheio. Fofoca. Em outras palavras, resumindo, né? Uma palavra para resumir tudo isso: fofoca. Então, vamos lá. A palavra fonte se refere ao que eu chamo de interferir, intrometer-se e determinar o que os outros devem ou não fazer. Muitas vezes, por não compreendermos bem o que é a fofoca, não percebemos o que estamos fazendo e então nos perguntamos por que temos problemas. Então, permita-me compartilhar exemplos bíblicos de alguns causadores de problemas em ação. Estão preparados? Muito importante. Esse capítulo é muito especial. Em João 21, vemos uma daquelas cenas de Jesus e seus discípulos, a qual eu tanto amo. A manhã da crucifixão e da ressurreição já passou. E eles estão novamente lá na Galileia. A luz do sol da manhã move-se entre as ondas, fazendo-as brilhar enquanto as encostas se mostram em trajes verdes da primavera. E o ar é preenchido
com o perfume das flores e o canto dos pássaros. É nesse cenário pacífico, ao longo daquela costa distante, que Cristo e Pedro saem para um passeio. Ali, finalmente, o Salvador do mundo confronta aquele que o negou. Por quê? Porque o Senhor, em sua terna misericórdia, sabe que por amor a Pedro, essa questão deve ser encerrada, definitivamente. Depois de responder às perguntas de Cristo sobre o seu compromisso com ele, com Jesus, 3 vezes, Pedro declara sinceramente: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. No verso 17, João 21. É o momento mais emocionante entre Cristo e Pedro. E Pedro tem certeza de que a comunhão entre eles está restaurada. E Jesus mais uma vez o convida: segue-me. No verso 19. Então Pedro, olhando para trás, percebe João, atenção agora, João, o discípulo amado, adolescente, ainda adolescente, seguindo-os. E de alguma forma, Pedro não consegue resistir e se intromete só um pouquinho. No verso 21, ele pergunta a Jesus, referindo-se a João: Senhor, e quanto a este, que será? Pedro tinha uma mente questionadora. Ele queria saber o que aconteceria com João. Quais eram seus deveres? Quais seriam suas obrigações? O que o Senhor designará a este homem fazer? Eu acho que João, quando começou a seguir Jesus, ele devia estar ali com os 16 anos. Quando o ministério de Jesus na Terra, que durou 3 anos e meio aproximadamente, encerrou, João já devia estar com uns 19 para 20 anos. A curiosidade é normal, eu suponho, mas o que você acha que Jesus pensou sobre esse tipo de curiosidade? Antes de olharmos para a resposta, pergunte a si mesmo: eu já estive envolvido nesse tipo de comportamento? Disse-lhe Jesus. Atenção, o que Jesus disse para Pedro. Nós conhecemos. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Verso 22. Jesus foi realmente direto com Pedro. Ele basicamente disse: não é da sua conta o que eu vou fazer com João. Seu trabalho, Pedro, é seguir a mim. Sabemos, olhando para a história, que Jesus tinha um trabalho especial para ambos realizarem, mas não era o mesmo trabalho. E não era o trabalho de Pedro se intrometer nos negócios de João. Entenderam? Ao olharmos para o caráter de Pedro e suas fraquezas, parece óbvio que Pedro estava ocupado apenas cuidando dos outros. Quantas vezes você e eu somos como ele, como Pedro, investigando os assuntos dos outros, quando nossa atenção deveria estar na formação de nosso próprio caráter? Quantos hoje em dia são como Pedro? Interessam-se nos negócios dos outros, ficam ansiosos por conhecer-lhes o dever, ao passo que estão em perigo de negligenciar o seu próprio. Olha só, isso é um comentário no Desejado de Todas as Nações, não é? Muito bem. Certamente, não negligenciaríamos nosso dever, mas será que temos uma experiência duradoura com Cristo? Estamos permitindo que Ele guie e dirija a nossa vida a cada momento de cada dia? Meu casamento segue a ordem do céu? Meu lar é um lugar onde os anjos se deleitam em permanecer? Meus filhos estão aprendendo a amar a Deus e a torná-lo uma parte prática de suas vidas? Estamos cumprindo nossos deveres em nossa própria vida e lar? Se não,
Então, talvez nós, como Pedro, devêssemos nos ocupar com essa questão em vez de gastar tempo inspecionando os deveres de nossos companheiros cristãos. Olha o que diz também no Desejado. É dever de cada um seguir a Cristo, sem indevida ansiedade quanto ao trabalho designado aos outros. O Senhor Deus tem um chamado específico para cada um. O chamado de alguns pode ser que seja apenas para cuidar do seu próprio lar, pastorear o seu lar. O chamado para outros pode ser o chamado da oração intercessora, orar pelos enfermos. O chamado de outros pode ser o ministério de prestar auxílio às pessoas necessitadas de diversas maneiras. Ou seja, Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Não é o mesmo chamado para todos. E não nos cabe querer saber qual é o chamado de X, Y ou Z. Nos cabe apenas o nosso chamado. Vamos seguir avante. A intromissão nunca termina com apenas intromissão. Ela sempre passa para a interferência. Encontramos um exemplo de interferência em Lucas, verso 10. Jesus estava visitando a casa de Maria e Marta. Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu atentamente suas palavras. Mas Marta estava sobrecarregada com o serviço da refeição e foi até ele e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? No verso 40 de Lucas 10. Você consegue enxergar o que está acontecendo? Marta está sobrecarregada e expõe sua reclamação quase acusatória aos ouvidos de Jesus. Então, quando Jesus não age imediatamente como ela acha que ele deveria, ela vai direto para a interferência na vida de sua irmã. Dize-lhe, pois, que me ajude. Já pensou? Ela dizendo para Jesus o que ele tinha que fazer? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Versos 41 e 42 de Lucas 10. Marta estava interferindo na vida de Maria. Seus motivos eram puros e ela estava tentando ser útil, mas não estava agindo sob a orientação do Espírito de Deus. Muitos de nós, como Marta, estamos nos intrometendo nos assuntos de nossos irmãos e irmãs. E isso é uma receita para o desastre em qualquer relacionamento e amizade com os outros. É nosso trabalho levar a outra pessoa, quem quer que seja, diante de Cristo, com orações sinceras, e então deixá-la e permitir que Deus a direcione da maneira que ele achar melhor. Vocês conseguem entender o que é que o irmão Jim Romberger está nos descrevendo aqui? Que a interferência, né, na vida das outras pessoas, ela é o mesmo que nós estarmos interferindo no projeto de Deus para a vida daquela pessoa. Então, qual é a nossa parte com relação aos nossos semelhantes? Levar todos diante de Cristo, apresentá-los todos em oração e permitir que o Senhor direcione a vida daquela pessoa. Será que estamos mesmo nos intrometendo tanto nos assuntos dos outros? Eu acredito que sim. Acredito que estamos seriamente envolvidos nos assuntos dos outros. Na verdade, acredito que estamos tão envolvidos no funcionamento interno
da vida de outras pessoas, ou no trabalho da igreja, ou no trabalho deste ou daquele ministério, que estamos temerosamente negligenciando o que deveria ser nosso primeiro trabalho, preparar nossa própria alma. Não é verdade? O diabo sabe disso. E ele faz tudo o que pode para encorajar a interferência. E quando chega a hora certa, ele nos incita a passar da interferência para a prescrição do dever alheio. Queridos, isso é muito sério. Sabe quando nós podemos falar alguma coisa a respeito da vida de outra pessoa? Só há uma ocasião, queridos, quando a própria pessoa chega diretamente até nós e nos pergunta: o que você acha que eu devo fazer? Qual seria a sua opinião? Você poderia me ajudar, me dar um conselho? É a única maneira, é a única forma de nós interferirmos na vida de alguém. É quando ela mesma vem até nós e nos dá esta abertura para nós falarmos alguma coisa. E mesmo assim, precisamos ter a sabedoria de falar no Espírito. Os Estados Unidos da América surgiram em parte porque as pessoas. Os Estados Unidos da América surgiram em parte porque as pessoas queriam ter a liberdade de escolher. Na Europa, era o rei ou a classe dominante quem decidia o que você deveria ou não fazer. A falta de liberdade compeliu as pessoas a irem embora e induziu o nascimento da liberdade na América do Norte. O que as pessoas, os peregrinos, quando saíram de lá, os pioneiros, saíram de lá dos estados da Inglaterra para a costa da América, os Estados Unidos, o que é que eles queriam? Um governo sem rei e uma religião sem papa. Era isso que eles queriam. Em outras palavras, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade política, liberdade total, né? Muito bem. Mas as pessoas podem argumentar, as intromissões do rei ou das classes dominantes naquela época eram grandes interferências na vida das pessoas. Sim, e isso é verdade. Marcos 9, de 38 a 40, mostra o que acontece quando passamos a prescrever o dever dos outros. Ao retomarmos a história, João está falando com Jesus. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Tão tolinhos os discípulos, né? Imaturos, muito imaturos. Você percebe o que está acontecendo aqui? Eles veem esse sujeito expulsando demônios. E ele não está seguindo os discípulos, não faz parte do grupo deles. E ainda assim, ele tem, perdão, e ainda assim ele tem a ousadia de expulsar demônios em nome de Cristo. Os discípulos não queriam isso, então eles o proibiram. Hoje nós podemos dizer, ele não segue a igreja, ou ele não apoia este ministério. Ele não se formou em uma das nossas universidades. E ele nem mesmo tem a aprovação da associação. Já parou para pensar nisso? Que o que aconteceu ali com os discípulos, proibindo esse homem de expulsar demônios, é o mesmo que acontece hoje? O mesmo. Eu vou repetir. Ele não segue a igreja, ou ele não apoia este ministério. Ele não se formou em uma de nossas universidades. Ah, isso é tão jesuíta. Ou ele não apoia este ministério. Ele não se formou, perdão, ele não tem nem mesmo a aprovação da associação. Jesus, como fez tantas vezes na experiência dos discípulos, discordou do raciocínio deles. E talvez, se ele estivesse aqui hoje, discordaria do nosso raciocínio também, porque foi assim que ele respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa
logo falar mal de mim. Entende? Cristo andava na contramão. O Senhor Jesus Cristo, com a lógica do céu, a santidade do céu, desafiou a lógica humana carnal. Isso que vocês viram, os discípulos falando e proibindo esse homem, nada mais é do que a carne falando e não o espírito. E essas frases aqui, ele não segue a igreja, ele não apoia isso, não tem aprovação da carne, carnal, carnalidade. Por que ele disse isso? Cristo não se deixou enganar pelo que estava acontecendo. Seu espírito estava guiando esse outro sujeito e os discípulos precisavam tirar as mãos do controle. E nós também precisamos fazer o mesmo. Deus ainda é bem capaz de cuidar de sua própria obra. Vamos ler de novo? Deus ainda é bem capaz de cuidar de sua própria obra. É melhor deixar o Senhor controlar a obra, para que não nos encontremos trabalhando contra Ele. O que os discípulos estavam fazendo ali com aquele homem, estavam dando um exemplo. Aquela situação foi para nós um exemplo de como trabalhar contra o Senhor. Por isso, o Senhor Jesus Cristo discordou totalmente deles. É a falta de fé em Deus que leva os homens a fazerem seus próprios esforços insignificantes para tentar salvar a igreja deste ou daquele perigo. Vou ler de novo. É a falta de fé em Deus. Quem faz isso, queridos, não tem fé em Deus. É a falta de fé em Deus que leva os homens a fazerem seus próprios esforços insignificantes para tentar salvar a igreja deste ou daquele perigo. No momento em que entendemos, no momento em que estendemos nossas mãos para firmar a arca, lembra de usar e tentamos usar nossa autoridade na esfera de Deus, confessamos publicamente nossa falta de fé, admitindo que devemos fazer por Deus o que ele parece incapaz de fazer por ele mesmo. É somente pela misericórdia de Deus que mais pessoas não sofreram o destino de Uzá. Queridos, Uzá era conhecedor do que Deus havia dito. Ninguém toca na arca. E mesmo assim, ele o usou. O Senhor sabia o que ia no coração de Uzá. Uzá não recebeu essa sentença para alguns tão dura à toa. Deus é Deus. E nós não sabemos de coisa alguma. Então, meus queridos, o que estão fazendo hoje nos templos, dizendo que você não pode isso, você não pode aquilo. Eu não vou chamar fulano para pregar no meu ministério, porque o ministério dele, falando agora de ministérios independentes, porque ele falou isso, falou aquilo. Deus é Deus. É Ele quem conduz a sua obra, não pessoas destituídas do espírito do discernimento. O espírito de controle prevalece hoje. É verdade. Há o espírito de governar ou controlar, de dominar ou de agir como a consciência ou o Espírito Santo sobre nossos amigos, sobre o trabalho da igreja ou ministérios, ou sobre instituições, e isso tem que desaparecer da nossa experiência. Entendeu? Então, o que está sendo, o que as pessoas, muita liderança, muito chefe de departamento, muito diretor de diretor de setores na igreja.
Estão exatamente fazendo isso aqui, ó, tentando dominar, governar, dominar e governar a consciência, não é? E ser o Espírito, como se fosse o Espírito Santo sobre as outras pessoas. Em questões de consciência, isso é muito importante. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Ninguém deve. Minha avó costumava ter um nome para as pessoas que faziam essas coisas, de tentar dominar a consciência dos outros, controlar, governar. Ela as chamava de mexeriqueiras. O que um mexeriqueiro faz? Bem, provavelmente há milhares de variações diferentes, mas cada uma das variações possui alguns dos seguintes elementos em comum. Vamos lá. Nós avaliamos o que você deve ou não deve fazer. É um mexeriqueiro. Então, nós o obrigamos a nos seguir. Se não conseguirmos fazer com que você nos siga, propomos-nos a convencer os outros de que você está andando em caminhos inapropriados. Vou dar alguns exemplos. Quando Célia e eu decidimos vender nosso negócio e nossa enorme casa de madeira, fomos motivados por uma visão, um propósito de realmente conhecer a Deus como não havíamos experimentado até aquele momento em nossa vida. Não conseguíamos nem mesmo explicar completamente, mas sabíamos que Deus queria que nos mudássemos para o campo. Como você acha que nossos companheiros de igreja reagiram? Você acha que eles disseram, isso mesmo, Jim, vai em frente, você tem o nosso apoio, você consegue. Achamos isso ótimo. Será que eles disseram isso? Não. A conversa começou a se espalhar. Eles vão se esconder em uma caverna. Eles se tornaram fanáticos, vão perder os talentos que Deus deu. Eles são loucos. Como podem abrir mão de um lugar como o que eles possuem? Não me lembro de ter havido ninguém que tenha vindo até nós e nos incentivado a avançar. Eles achavam que éramos loucos, mas não guardaram isso só para eles mesmos, para si. Eles mexericaram e fofocaram até que Célia e eu percebemos uma reserva fria se infiltrando em nossas amizades. Durante as últimas semanas, podíamos perceber os olhos de nossos amigos de igreja nos seguindo, observando-nos a ponto de se tornar desconcertante. Era como se todos quisessem ver por si mesmos que tipo de lunáticos nós éramos, coitado. Gente, isso já não aconteceu com vocês? Isso aconteceu conosco, comigo, com o Márcio, com a minha família em Belém. Então, mas lá era diferente. Nós tínhamos um grupo de irmãos que estudavam, faziam parte do nosso pequeno grupo e nos apoiavam, né? Mas as outras pessoas que ficaram sabendo, era exatamente isso. Achavam que nós estávamos ficando loucos, fanáticos, extremistas, e começaram a falar de nós demais. Não fazíamos ideia na época de que Deus estava nos levando para o campo porque queria nos ensinar algo e nos usar para alcançar outros. Só conseguimos Perdão. Só conseguimos enxergar essa realidade em retrospecto. E certamente não havia como explicar muito naquela época para aquelas queridas pessoas da igreja. Quero deixar claro que não menosprezamos essas pessoas. Se a situação fosse o inverso, possivelmente nós teríamos feito exatamente o que eles fizeram. E ainda as amamos aquelas pessoas, diz o Jim. Mas isso não altera o fato de que estavam se intrometendo e interferindo. No sítio que fomos morar, encontramos uma experiência com Deus e, quando começamos a compartilhar o que encontramos, fizemos vários amigos especiais, mas talvez nenhum tão especial ou tão importante quanto a amizade que desenvolvemos com uma família em específico.
Quando começamos a pregar, muitas famílias diferentes queriam se juntar a nós em um ministério. Olha só, quando eles começaram a pregar na cidade, muitas famílias quiseram se unir a eles, ao Jim e Sally Homberger, para formar um ministério. Também havia algumas instituições que queriam que nos juntássemos a elas, mas orávamos sobre isso e simplesmente não conseguíamos nos sentir confortáveis com a ideia. Depois de muita reflexão e busca por Deus, entendemos fortemente que o Senhor queria que nos uníssemos e formássemos um ministério com essa família em específico. Bem, vários de nossos amigos no campo estavam se reunindo para um piquenique, incluindo alguns daqueles que queriam se juntar a nós. A maioria dessas famílias não conhecia essa nova família e estavam ansiosas para ter a chance de conhecer as pessoas com quem os Hombergers planejavam unir esforços. Muitas dessas famílias eram bem conservadoras e ficaram escandalizadas, porque Alane apareceu no piquenique usando calças vermelhas e uma blusa mexicana. Pior ainda, ela trouxe manteiga de amendoim hidrogenada. E a conversa simplesmente correu louca. Você viu com quem os Hombergers vão se associar? Ela usa calças. Você acredita? Calças! Eles comem manteiga de amendoim hidrogenada? Eu achei que os Homberger fossem escolher ao menos alguém conservador para formar um ministério. A intromissão e a interferência floresceram. Essas pessoas ficaram chocadas, mas não nos importamos com as calças vermelhas ou a manteiga de amendoim. Estávamos olhando para o coração. E foi isso que nos atraiu para eles. Em Tom e Alane, vimos um reflexo claro vimos um reflexo claro do nosso próprio desejo de servir a Deus de todo o coração e ensinar nossos filhos a fazer o mesmo. É assim que Deus nos vê. Ele vê os desejos do coração, mas o homem olha para, para a aparência exterior. Essas pessoas não se contentaram em falar sobre o assunto apenas ali, em Montana, onde morávamos. Queridos, só um parênteses. Montana era uma região, é um estado dos Estados Unidos, um município, uma região, e que eles foram no condado, ali em Montana, eles foram para a região montanhosa de Montana, tá? Muito bem. Então, não ficou só ali. O caso se espalhou para vários estados. Todos pareciam ter algo a dizer sobre essas pessoas com quem os Homberger iriam se juntar. Note que a minha esposa não usava calças vermelhas e ela havia avançado nossa dieta a ponto de usarmos manteiga de amendoim natural em vez da variedade hidrogenada. Mas não precisamos dizer uma palavra a Alane sobre suas calças vermelhas ou sua manteiga de amendoim. E se você visse a Alane hoje, duvido que haveria de calças vermelhas. Se você comer na casa dela, não encontrará manteiga de amendoim hidrogenada. E, no entanto, havia muitas pessoas que estavam dispostas a julgá-la sobre estas questões não morais e tirar sua liberdade de ser guiada por Deus em seu próprio tempo, queridos. É isso que nós precisamos ter em mente ao nos associarmos com outras pessoas da mesma fé que a nossa, porém, não com a nossa mesma experiência e conhecimento. A luz, ela chega em diferentes momentos para diferentes pessoas. Ao julgarmos os outros, quando essas pessoas que julgaram a irmã pelo fato dela estar usando calças vermelhas e ter levado a modalidade hidrogenada da pasta de amendoim posto ali na mesa para todos compartilharem juntos, o fato deles julgarem ela por isso mostra claramente a dureza do coração.
querendo que as outras pessoas produzissem os mesmos frutos que elas. Isso se chama legalismo. Isso é assumir o lugar de Deus ao julgar o outro. E é gravíssimo. Cada pessoa tem um tempo. Nós rimos dessas histórias, mas na verdade foi triste. Machucou Sally e eu, porque sabíamos o que víamos neles. Duas pessoas que amavam a Deus e estavam comprometidas a servi-lo. Quando meu filho Matthew estava se preparando para abrir sua imobiliária em uma região rural, ele percebeu que precisaria de um carro. Então fui a uma concessionária de automóveis com quem já tinha feito negócios antes e disse assim ao dono: Deus me disse para vir até você. Ele me disse que você encontraria exatamente o que eu quero. O homem olhou para mim, incrédulo, mas eu continuei. É isto que estou procurando. Precisamos de um veículo com tração nas 4 rodas que uma avó tenha dirigido. Queridos, ele foi muito específico. Ele precisa ter quilometragem muito baixa e estar em perfeitas condições. E queremos por cerca de $5.000. Carros nos Estados Unidos usados são muito baratos e de qualidade. O homem, vou chamá-lo apenas de Jay, olhou para mim com ar de incredulidade e disse: Jim, não recebemos muitos desses tipos de carros e quando recebemos é apenas a cada 4 ou 5 anos. Não se preocupe com isso, Jay. O Senhor o trará para você. Ligue para mim quando o carro aparecer. 3 semanas depois, Jay me ligou. Jim, eu mal posso acreditar. Uma mulher de 80 anos chegou dirigindo. É um Subaru, que ela possui há anos. Subaru é traçado nas 4 rodas. Ele está com apenas 80 mil quilômetros e parece que acabou de sair do showroom. O melhor de tudo é que posso vendê-lo para você por $4.900. Isso, Deus é maravilhoso. Eu disse, é nosso, negócio fechado. Deus escolheu o veículo para meu filho e ainda assim, algumas famílias começaram a dizer que eu era ruim para meu filho, pois um adolescente deveria ter uma caminhonete alta com marchas rápidas. Claro, a fofoca chegou até meu filho. Eles estavam tentando fazê-lo se sentir privado, porque seu pai o estava forçando a entrar em um veículo que era para pessoas mais maduras, quando, na verdade, era exatamente o oposto. Outras pessoas vieram até meus filhos e disseram a eles: não é certo que seus pais não permitam que vocês tenham cães, gatos ou cavalos. Percebe como é intrometido, se intrometer? Queridos, eu vou abrir aqui um parênteses. Senhor Deus, na semana passada, me deu um sacolejo tremendo com relação a um tema que é sobre ter ou não ter filhos nesses últimos dias, sabe? E o Senhor me sacudiu de forma fortíssima. Como nós temos a tendência de interferir na vida das pessoas, dizendo a elas assim: não é mais tempo de ter filhos. Quem nos deu essa autoridade? Não podemos dizer isso a ninguém. Cada pessoa tem o direito de decidir com Deus. Nós não podemos privar as pessoas de seus sonhos, daquilo que elas querem desenvolver junto com Deus. E nós não podemos julgá-las por pensarem diferente de nós. Então, olha o que eles estão dizendo. Estão interferindo. Não é certo que seus pais não permitam que vocês tenham cães, gatos ou cavalos. E é verdade que nunca tivemos nenhum desses animais de estimação, não porque não gostamos deles, mas porque decidimos que logo depois que nos mudarmos para a natureza, queríamos fazer amizade com a vida selvagem. Meus filhos tiveram contato com todos os tipos de animais selvagens, de esquilos a veados selvagens.
que eles puderam tocar e alimentar com as próprias mãos. Tivemos a abençoada oportunidade de domar um urso preto. Ele até brincava no balanço com meus filhos. E mesmo com todas essas experiências especiais, que poucas crianças terão, houve aqueles que tentaram fazer com que meus filhos se sentissem mal por não terem um cachorro como as outras crianças. É triste isso, não é? A interferência das pessoas. E o pior, espalha para todas as outras pessoas. E colocam sobre essas crianças, os filhos deles, colocaram sobre eles um fardo que nunca deveria existir. Minha esposa viaja com frequência e compartilha o que aprendeu sobre educação domiciliar com outras pessoas. Durante uma palestra, estava a 35 graus e a umidade era quase 100%, e é ainda mais quente para a palestrante no palco sob as luzes. Ela usava um vestido com manga 3/4 e decidiu não vestir meia calça, mas usava apenas meias curtas e sapatos. Você acredita que porque alguém viu um pouco da sua panturrilha quando ela subiu na plataforma, a notícia se espalhou rapidamente pela reunião de que Sally se vestia fora da modéstia? Você acredita nisso? Eu não consigo acreditar num negócio desse, mas existe gente assim. Pior que existe, da nossa fé. Outra vez, algumas pessoas bem intencionadas sentiram vergonha por causa dos meus hábitos alimentares. Entramos agora na área da dieta. Normalmente, faço 2 refeições por dia, o que era muito aceitável para elas. Mas quando estou palestrando, faço 3 refeições. Tudo bem. O motivo é que me alimento muito pouco pela manhã para que minha mente fique limpa e faço o mesmo no almoço. Eu faço isso também. À noite, com o estresse de falar o dia todo e as refeições mais leves do que o normal, meu açúcar no sangue cai e eu fico faminto. Nessa ocasião, em particular, comi uma maçã e um pedaço de pão para dar um impulso ao meu corpo. Bem, um homem veio até mim e me disse que eu era uma vergonha para a mensagem, porque estava fazendo 3 refeições em vez de 2. Cara de paisagem, cara de choque. Tentei explicar a ele o problema que enfrentava nos fins de semana, mas ele foi dogmático em sua determinação de que eu deveria dar um exemplo adequado para todos os outros homens. Se eu tivesse que comer, ele afirmou que eu deveria me esconder no meu quarto. Embora o homem fosse sincero e pensasse que estava fazendo um favor a mim e a Deus, é sempre assim. Isso mostra o desrespeito casual que temos pelos sentimentos, isso é importante, e necessidades dos outros enquanto buscamos nossos próprios valores. Vou dar um exemplo. Nós sabemos, temos a orientação do Senhor que não devemos comer com líquidos. Mas tem irmãos que comem. Você come? Eu não. Então está tudo bem. Encerra aí. Não avançamos a linha que demarca a minha vida e a vida do outro. Entende? Queridos, é muito simples, mas só que nós nos acostumamos muito mal a sermos os juízes dos nossos irmãos. Eu diria não juízes, os algozes, os carrascos dos nossos irmãos. Jesus Cristo teve que suportar mais intromissões, interferências e prescrições do dever que qualquer pessoa já viveu nesta terra. Até mesmo seus pais e irmãos criticaram suas ações. Vou abrir. Eu preciso parar bem aqui. Nós fizemos um congresso em outubro. E ali, no café da manhã, nós oferecemos bolo sem glúten e com glúten também, pão com glúten e sem glúten, patês, frutas, iogurte natural, delicioso, chá,
Tinha pessoas, e como estava frio, uma manhã estava bem frio, foi feita uma alfarroba quentinha com leite, eu não sei se foi leite de castanha ou de coco, eu não me recordo, mas estava uma delícia, 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 delícia. E muitas pessoas pegavam o bolo da alfarroba. E está tudo bem. No nosso almoço, nós resolvemos fazer arroz integral e arroz branco. Por quê? Em consideração às pessoas que gostam de comer arroz branco. E está tudo bem, sabe? Tem pessoas que comem pão branco. E está tudo bem. Queridos, as decisões alimentares, elas são exclusivamente nossas. Entende? Eu tomei uma decisão para mim. Tem pessoas são pessoas muito humildes. Eu vou na casa delas, a única coisa que elas têm para me oferecer, às vezes, é arroz, feijão e, às vezes, uma salada de alface e tomate. Isso, para mim, é um banquete. E arroz branco é um banquete. Eu tenho uma mãe que, depois que eu fiz a reforma alimentar, não tem nada que ela faça para mim que eu coma mais. Minha mãe é maranhense. E a minha mãe faz um arroz branco extremamente gostoso. E se não tivesse mais nada para comer, eu comia só o arroz dela, purinho, sem nada. Vocês acham que por uma questão legalista, eu vou chegar para minha mãe e vou dizer que eu não vou comer mais o arroz dela, que ela faz com tanto gosto para mim, para os netos, para o genro, que eu não vou mais comer, ou nós não vamos mais, não, eu vou falar por mim, que eu não vou mais comer, porque o arroz não tem vitamina, não tem nutrição, não tem fibra nenhuma? A mãe idosa não vai entender isso. E eu decidi que eu não vou tirar a alegria da minha mãe de preparar um arroz gostoso para mim, branco. E está tudo bem. Agora, tem pessoas que se escandalizam com isso que eu estou falando. E é entre elas e Deus. Nem eu as posso julgar. E elas vão me julgar. Mas é entre eu e o Senhor, e eu estou em paz com o meu Senhor. Entende? Vamos avançar? Na verdade, um dos poucos que já fez uma avaliação correta de Jesus foi o governador romano Pilatos, que disse: não encontro nele culpa alguma. No entanto, os líderes judeus interferiam constantemente. Este homem come como publicanos, prostitutas e pecadores. Este homem de Nazaré. Como este homem conhece letras, nunca tendo aprendido? Este sujeito não frequentou nosso sistema escolar? Grande coisa. Ou nosso seminário? Grande coisa. Ele foi educado em casa? Maravilha. E, obviamente, ele não sabe sobre se manter puro, porque ele prega para samaritanos e gentios. Ah, meu Senhor. Olhamos com desdém para os líderes judeus, mas acredito que posso dizer com segurança que cada um de nós foi culpado dessa prática com nossos amigos ou familiares. Sim, fomos. Podemos não os assassinar, mas ao menosprezar os outros, nos sentimos melhores. E ao nos alimentarmos de suas falhas, nos distraímos das nossas. De muitas maneiras, somos como um bando de galinhas. Quando uma galinha nova é introduzida em um galinhame ou um galinheiro, todas as outras se reúnem e começam a bicá-la. Nós nos despedaçamos como um bando de abutres subnutridos. Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Mas serão os resultados dessa mesma prática mais terríveis do que a agonia e ruína causadas pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter, Educação 235. O que é que Ellen White está nos dizendo aqui no livro Educação? Que muitos se horrorizam pelo fato de pessoas comerem a carne, canibais no caso, comer a carne dos outros, de outro ser humano. Mas será que
isso não é tão terrível quanto, ou até pior. Isso seria, o que é pior do que talvez isso? A agonia e ruína causadas pela difamação dos intuitos. O que é isso? Difamação dos intuitos. Quando eu faço alguma coisa e vem uma pessoa e me difama por aquilo que eu fiz, segundo o julgamento dela, mas não era esse o meu intuito, não era esse o meu desejo, entende? Mas ela atribui um outro intuito por meio do julgamento dela. Mancha a reputação, disseca o caráter, julga as outras pessoas. Alguns podem ser vegetarianos de nome, mas muitos de nós ainda somos canibais na prática. Como Provérbios 18, 21 afirma, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nas Escrituras, os maldizentes são classificados entre os aborrecedores de Deus, inventores de males, os que são sem afeição natural e, irreconciliáveis, sem misericórdia, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, faltou uma vírgula, bem ali. Segundo o juízo de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Aqui é a referência bíblica. Aquele a quem Deus tem na conta de um cidadão de Sião é o que fala verazmente, segundo o seu coração, não difama com a língua, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Grava isso. Não aceita afronta contra o seu próximo. Não empresta o seu ouvido para ouvir de outro a dissecação do caráter de um irmão. Entende? Aquele a quem Deus tem na conta de um cidadão, intimamente ligada à bisbilhotice está a insinuação encoberta, esquiva, pela qual o coração impuro procura insinuar o mal que não ousa imprimir-se abertamente. Vês um homem precipitado em suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Precipitação no falar. Queridos, grava essa frase do Lar Adventista. Há segurança no silêncio. Observe mais, fale muito menos. Temos 2 olhos e uma boca apenas, isso nos diz muito, não é? Observar mais, ouvir mais. Tem 2 também, né? Falar menos, só tem 1. Será que tem como Deus ser mais claro do que isso? Em um momento, pela língua precipitada, apaixonada, descuidosa, pode-se perpetrar um mal que o arrependimento de uma vida toda não poderá desfazer. Sabia disso? É possível praticar o mal da língua precipitada, de falar o que não devia, e mesmo pedindo perdão, os resultados correrão por muito tempo. Os homens que formaram as leis e os princípios para fundar nossa nação tinham experimentado intromissões, aí ele está falando dos Estados Unidos, intromissões, interferências e prescrições do dever por parte da classe dominante na Europa, a tal ponto que estavam determinados a que isso nunca mais acontecesse. Em nossa Declaração de Independência estava escrito, olha o que diz na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador com certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Eles tinham fortes sentimentos sobre a liberdade do indivíduo. Patrick Henry manifestou-se de uma forma tão forte que ainda hoje fico impressionado ao ler suas palavras. Dê-me a liberdade ou dê-me a morte. Quantos em nossas igrejas ainda anseiam por liberdade e estariam dispostos a ecoar por suas palavras? Quantos realmente sentem, como eu, que prefeririam estar no túmulo do que ter outros interferindo com que tipo de veículo meu filho deve dirigir ou com
ou com qual comprimento dos vestidos minha esposa deveria ter, se eu devo ir para a Montana, para quem devo pregar, ou que tipo de pasta de amendoim meus amigos devem comer. Dê-me a morte antes de fazer isso comigo. Queridos, intrometer-se é pavoroso, mas estamos fazendo justamente isso, estamos nos intrometendo na vida uns dos outros. Ou damos liberdade uns aos outros nessas áreas, ou damos-lhe a morte. Por que temos essa preocupação com os supostos defeitos e falhas dos outros? Filhos e Filhas de Deus, página 348 explica. O homem verdadeiramente convertido não se inclina a pensar ou a falar sobre as faltas dos outros. Ah, você tem que tirar uma foto disso aqui. E procurar na meditação matinal Filhos e Filhas de Deus de Ellen White, isso aqui. Vamos repetir? Vamos. O homem ou a mulher, claro, verdadeiramente convertido, não se inclina, ou seja, nem sequer cogita pensar ou falar sobre as faltas dos outros. Você sabe a quem isso repreende? A mim, diz John Berger, e a mim, Cleuma, que vergonha. Preciso aprofundar-me mais com Deus. Os verdadeiros cristãos não exultarão em expor as faltas e deficiências dos outros. Para o cristão, todo ato de crítica e toda palavra de censura ou condenação são penosos. Testemunhos para a Igreja, volume 5. O que encobre a transgressão promove o amor, mas o que repete o assunto separa os maiores amigos. Ou seja, olha, o que a primeira parte está dizendo? O que encobre a transgressão promove o amor. O que quer dizer isso? Quer dizer que se nós soubermos do pecado de alguém, nós não devemos dar voz a esse pecado, espalhando ele para as outras pessoas. Isso é amor. Isso é discrição. Isso é ter consideração pelo pecador, pela alma que errou. Oh, quantas vezes vi isso demonstrado? A boca fala do que está cheio o coração. Quando eu era um garotinho e fui ao médico da família, a primeira coisa que ele fez foi me fazer mostrar a língua, para que ele pudesse olhar dentro da minha boca. Ele podia dizer muito sobre minha saúde com apenas aquele olhar. Deus faz o mesmo. Ele diz: deixe-me ver o que a sua língua tem feito, e eu saberei a condição do seu coração. Pode tirar foto disso daqui também. Olhe, deixe-me ver sua língua, o que sua língua tem feito, e eu saberei a condição do seu coração. Como mudar esses padrões de comportamento há muito estabelecidos? Primeiro, deve acontecer a percepção de que para os homens isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Portanto, só teremos sucesso se dependermos em oração da orientação divina. Os passos a seguir têm a intenção apenas de fornecer opções práticas e, de forma alguma, substituem as impressões celestiais sobre a mente disposta a cooperar. No entanto, eles fornecem princípios centrados em Cristo, nos quais podemos nos concentrar. Então, o primeiro princípio, vamos lá? O primeiro princípio está incorporado em uma pergunta que sempre tenho que me fazer antes de abrir a boca. Olha só, ele deu uma formulinha para nós. Devemos nos perguntar: eu, neste momento, tenho a permissão de Deus para intrometer-me, interferir ou prescrever o dever na vida desta pessoa, ou nos negócios deste ministério, ou nos assuntos desta igreja? Não é verdade? Quantas coisas seriam diferentes, não é, meus irmãos? Se nós tivéssemos isso, se nos perguntássemos isso aqui. Mesmo que eu veja falhas, isso não significa que eu automaticamente tenho o direito de corrigi-las. O próprio Cristo disse a seus discípulos que havia muitas coisas que ele desejava dizer a eles, mas eles não estavam preparados para ouvi-las. Somente Deus conhece o coração. Você e eu
Não. Se me sinto inclinado a falar sobre algo, paro para analisar se é Deus me pedindo para fazer isso, ou se é simplesmente minha carne se levantando dentro de mim. Um dos melhores testes que encontrei é questionar minha motivação. É com o propósito de restaurar e com o espírito de simpatia e compaixão que eu quero falar? Ou é inveja, ciúme ou orgulho com espírito de denúncia e crítica? Se respondêssemos honestamente a essas perguntas, a grande maioria dos nossos problemas interpessoais, ou seja, relacionamento com outras pessoas, na igreja, desapareceria instantaneamente, porque 90% do tempo ficaríamos de boca fechada. O segundo princípio lida com 8 dos 10% que restam. Eu, neste momento, tenho a permissão dessa pessoa para dizer o que eu quero dizer. Lembra que eu falei sobre isso, né? Forçar instruções indesejadas a um destinatário relutante não é de Deus. Você querer dizer, eu e você queremos dizer, não, é isso, 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 e a pessoa não está muito aceitando ali, isso não vem do Senhor. Não vem mesmo, nem com cônjuge, nem com filho, entende? Tenho que lidar com esposas arrastando seus maridos relutantes para aconselhamento. Você pode ver o triunfo em sua linguagem corporal enquanto esperam ansiosamente que eu endireite o seu parceiro errante. Gostaria que você pudesse participar de uma sessão de aconselhamento, porque os resultados não são os esperados por elas. O marido não me deu permissão para lidar com seus problemas, então eu lido apenas com os da esposa, para surpresa delas. Está corretíssimo. Eu sou conselheira cristã, faço aconselhamento com esposas, e muitas vezes eu preciso dizer: eu estou ouvindo o seu lado da história, eu não estou ouvindo o dele. Então, o máximo que eu posso lhe dizer é isso. Pronto. Não posso ir além disso. Entende? Não apagarás o pavio que fumega, a Bíblia nos diz. E se indagássemos a Deus com mais frequência, ele nos diria: deixe este homem em paz. Estou trabalhando com ele, deixe-o comigo. Encoraje-o na caminhada. Ah, meu Senhor, é exatamente isso, meus irmãos. Nós queremos dominar as pessoas e fazer com que elas vivam a verdade que nós queremos que elas vivam. Isso é errado no casamento, isso é errado na criação de filhos, isso é errado na igreja, isso é errado nos ministérios, isso é errado em tudo. Muitas vezes podemos extinguir a última centelha de esperança com nossas boas intenções. Agora, é claro, meus queridos, nós vivemos aquilo que nós cremos, mas não podemos impor a nossa crença a outros, para que eles também vivam como nós. Não podemos. O Evangelho nunca força as pessoas, e nós também não devemos forçá-las. Na maioria dos casos, quando os homens veem que não estou atrás deles para repreendê-los ou corrigi-los, acabam dando permissão para eu seguir em frente. Eles realmente querem ajuda, mas primeiro precisam ver um motivo puro e uma abordagem respeitosa. Por último, mas não menos importante, os últimos 2% com os quais temos que lidar é ser sensível à situação que muda o tempo todo. Mesmo que Deus e o indivíduo lhe deem permissão para falar, olha agora, um ou ambos podem retirar essa permissão conforme você avança. Então você deve parar. Quem é que impõe o limite? A outra pessoa. Isso é difícil de fazer porque definimos cuidadosamente os pontos sobre os quais julgamos ser nosso dever falar. E queremos expressá-los para que não sejam desperdiçados. Mas muitos de nós querem bater em cavalo morto. Certa vez eu estava aconselhando um homem que me pediu para eu lhe dizer o que eu enxergava a respeito dele. Mas quando eu estava começando, ele disse: chega, chega, eu já captei a linha de raciocínio. Então parei. Ele tinha o suficiente para trabalhar com apenas um pouco. Não desencoraje as pessoas.
Tenha sempre em mente que você está lidando com uma alma pela qual Deus morreu e ela é infinitamente preciosa aos olhos do céu. Às vezes, essa retirada de permissão não é audível, mas você pode perceber que a pessoa está se fechando. A gente percebe, sabia? A gente percebe. Verifique com o Senhor. Seja sensível aos outros e trate-os como você gostaria de ser tratado se os papéis se invertessem. Vou compartilhar a história de Ernie. Veja se você consegue se identificar com ele. Ernie era uma dessas crianças atléticas. Ele amava esportes, tanto por temperamento como pelo treinamento de seu pai. Ele também era um cristão professo e, embora soubesse que havia alguns problemas relacionados ao cristianismo e à competição, isso ainda não havia se tornado um problema entre o Senhor e ele. Então, um dia, ele ouviu um sermão na igreja que falava sobre o assunto. Não era dogmático, mas apontava as dificuldades em manter um espírito cristão enquanto tenta ser competitivo. Não há como saber que influência o sermão poderia ter lhe causado, se é que lhe causaria alguma influência, se tivessem dado espaço para ele refletir e analisar. Mas ninguém jamais saberá, pois um membro zeloso, olha só, da congregação veio até ele após o sermão e o confrontou. E aí, Ernie, meu velho, à luz da mensagem que o pastor nos trouxe nesta manhã, o que você planeja fazer com seus esportes competitivos? Não é de respirar e contar até 10. Ele ainda não havia planejado fazer nada naquele momento, mas ser abordado dessa forma certamente o deixou relutante em fazer qualquer coisa no futuro. Também o fez se sentir perseguido e ajudou a preparar o caminho para que ele se juntasse a um movimento dissidente que logo surgiu. Em pouco tempo, ele passou a acreditar que a organização da igreja era algo maligno e abandonou a igreja. Oh, que influência nossas palavras têm para o bem ou para o mal. Somente na eternidade seremos capazes de julgar o efeito de nossas intromissões, interferências e prescrições dos deveres alheios. Pela graça de Deus, que não nos envergonhemos do registro das nossas ações, que um dia vamos enfrentar e o qual todos verão. Para encerrar, dou a você permissão para intrometer-se, interferir e prescrever o dever de sua própria vida sob a orientação de Deus. Não há nada tão revelador que seja capaz de mostrar ao mundo se temos conexão com Deus ou não com nossas palavras. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 37. Meus amigos, meus irmãos, conseguem ver o poder desta verdade, o poder de tudo o que nós lemos? Que o Senhor Deus tenha compaixão de nós. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos tão sábios pelo Espírito, a sermos tão sensíveis à dor, ao sofrimento e à caminhada individual das outras pessoas, que nós nunca mais trataremos as outras pessoas como em algum momento já tenhamos tratado. Vamos orar? Santo Pai, tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Este capítulo falou profundamente ao meu coração. Me ensinou, me levou a grandes reflexões. Ó Senhor Jesus, por favor, salva-nos de nós mesmos, para que sejamos instrumentos do Senhor de cura, restauração e salvação, e não instrumentos de morte, por meio da nossa língua e do nosso juízo falho. Obrigada porque o Senhor cumpre as tuas promessas de restauração na nossa vida e o Senhor ouve o nosso clamor de oração. Te agradecemos, Pai,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.